Olá, seja bem-vindo aqui para mais um vídeo para Comunidade Spins Brasil. Eu sou o Peds e hoje no vídeo eu irei abordar uma coisa que vocês pedem bastante e muitos jogadores têm dúvidas, que é sobre a HUD. E eu trago então um título para este vídeo que é Aprenda a ler seus oponentes. Galera, antes de iniciarmos aqui, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? Para dar uma força aí no nosso vídeo, para a gente poder aí nos motivarmos a criar ainda mais conteúdos aí para vocês aí. A gente sabe que conteúdo de spins é um conteúdo escasso hoje na internet, né? Principalmente aí na língua portuguesa. Então, se vocês compartilhar esse vídeo, se inscreverem no nosso canal, deixar um like aí, vai ajudar bastante, beleza, galera? Então, assim, hoje eu vou abordar a parte teórica das estatísticas, das stats, e depois, logo em seguida, eu vou ajudar vocês também a upar essa HUD no seu tracker, né? Aqui eu vou utilizar o Poker Tracker, tá? É o tracker que eu utilizo. E eu indico para vocês também a utilizarem, sem sombra de dúvida, sim. Poker Tracker, ele é uma ferramenta que vai te ajudar bastante, seja on game, né, usando as HUDs, ou seja off game, utilizando as stats como forma de estudo, beleza? Pois bem, então neste vídeo eu vou passar aqui uma breve análise do conceito teórico, do que é HUD, do que são as stats. E logo em seguida a gente vai fazer um passo a passo aqui de como configurar a sua HUD, como subir a HUD lá no PT4, como organizar ali as suas estatísticas no modo que não fique tão poluído assim, beleza? O HUD é uma abreviatura de Heads Up Display, ou seja, ele é uma ferramenta que coleta dados dos nossos oponentes durante as partidas de poker online e auxilia nas tomadas de decisões. Eu deixei aqui em amarelo aqui esse auxilia, porque de fato a HUD ela tem que ter esse propósito, auxiliar, e não ser a tomada de decisão final. Eu sei que tem muitos players, muitos jogadores que ficam full orientados às tomadas de decisões de acordo com as estatísticas do HUD, tá? Então já deixo claro aqui que para mim isto é um erro por parte do jogador, porque o HUD ele tem que ser um auxiliador na tomada de decisões, onde tem aquele spot mais close, onde você tem outras informações que também podem te auxiliar, como notes do player, a tendência, né, análise do field pelo qual você está jogando, também somado a tudo isso, as estatísticas daquele jogador. Então, com base nas frequências ideais que a teoria do jogo possui, em um estudo macro e micro populacional de um montante de database de todo o ecossistema do próprio jogo, é possível identificar padrões e comportamentos dos jogadores, sejam eles recreativos, né, os fiches, amadores ou os profissionais, né, os regulares. Então, assim, o HUD nada mais é do que uma ferramenta que ele vai trazer toda aquela database que você já jogou versus aquele oponente. Ele vai colocar à sua disposição as frequências daquele jogador. Qual é a frequência, por exemplo, que ele está jogando de open raise do botão, do small blind, do big blind, qual é a frequência de check raise, de c-bet, enfim. Existem inúmeras e inúmeras estatísticas que a gente pode obter dos jogadores. Então, é possível identificar esses padrões e comportamento dos jogadores. Então, o HUD ele vai ter este papel. Pois bem, quando eu falei há pouco que a HUD ela não pode ser a decisão final, a martelada final, e sim o auxílio, é porque a gente tem que tomar esse certo cuidado aqui, de acordo com a nossa database. A database ela está apenas trazendo os padrões e os comportamentos dos players, mas não quer dizer que esses padrões, essa database dos jogadores que enfrentamos,
não possa ter ali uma certa variância nas stats. O que eu quero dizer com isso? Sei lá, você jogou 100 mão versus aquele jogador e você identificou que aquele jogador tá com 30% de check raise, tá ligado? Então, em teoria, ele estaria um pouquinho acima da média, né, das frequências ideais de check raise daquela posição. Enfim, né, só a título de exemplo. Então você começa a se defender contra aquele check raise. Você pode talvez missar as bets, você pode já começar a dar tribet no XR dele, pode chovar, enfim. Você começa a se adaptar versus ele de acordo com as stats, as estatísticas que o HUD está te apresentando ali. Mas, sem jogos, né, sem mãos jogado versus aquele player, não quer dizer muita coisa. Né? Então, ainda possui ruídos, variância naquela estatística. Então, tomem cuidado, galera. Só um adendo. Padrões esses. Opa, tem um errinho aqui. Que a partir do momento que entendemos da teoria e que quais frequências e equilíbrio ideais possui cada estatística, os moves e jogadas dos nossos adversários, é possível criar um plano de jogo a partir disso e escolher entre jogar exploit ou GTO. O que isso quer dizer na prática? Que a partir sim do momento onde temos uma database considerável daquele jogador, que a gente tem uma boa amostragem daquele jogador, a gente pode sim já se adaptar versus ele, né, de acordo com a nossa HUD, com as stats. Aquele exemplo que eu citei ali do check raise, que o jogador está com 30%, mas digamos que numa sample de 500 mil hands ele tem 35 de check raise. Cara, tipo, você não vai jogar equilibrado versus esse player, você vai começar a explorar ele, né? Então você vai já pro exploit, começa a se adaptar. Em contrapartida, jogadores fishes recreativos, obviamente você não vai ter amostragem suficiente, mas vai ter algumas estatísticas ali que vai entregar o jogo dele, que você vai perceber que de fato ele é um jogador fraco. Você também vai se adaptar. E nunca, né, jamais você vai jogar GTO contra esses jogadores. Próximo. Galera, agora eu vou trazer para vocês aqui os significados e as nomenclaturas das stats. Vamos dar uma analisada nisso. Eu vou colocar algumas, obviamente que não dá para trazer todas, né? E eu também vou classificá-las entre stats primárias e stats secundárias. As primárias, obviamente, que eu julgo ser mais importante quando a gente já bate o olho ali na HUD, e as secundárias, não que seja menos importante que as primárias, mas aquelas stats que são mais avançadas, que são stats que englobam não só o pré-flop, como flop, turn, river e etc. Beleza, galera? Vamos lá, então? Qual é o significado desta stats? Como o próprio nome já diz, né? Essa stats, ela computa todas as mãos que o player colocou de forma voluntária dinheiro no pot. Ou seja, ele jogou de limp, de mini raise. Aqui ele exclui as apostas obrigatórias do small blind e do big blind, beleza? PFR e MR, que é o pré-flop raise, o open raise, o mini raise. Aqui, essa stats, ela traz o jogador que agrediu primeiro ali ao spot, que foi o primeiro a abrir ali a range de open raise. A FK, a Aggression Frequency, essa stats ela traz então a frequência de agressividade desse jogador em todas as stats, não só no pré-flop, mas em flop, turn e river. Galera, depois que a gente começar a configurar a nossa HUD, eu vou trazer também algumas informações sobre as frequências ideais dessas estatísticas, tá? Então, por enquanto, eu vou trazer aqui só o significado mesmo e as nomenclaturas. Então, essas são as stats primárias que eu observo ali quando eu bato o olho ali na HUD do adversário e já verifico ali as tendências, os padrões deste player. Seja com uma sample ok, razoável, ou não, né? Como disse, a gente não vai ter muitas ranges, muitas mãos jogadas versus o fish, o recreativo. Então, mesmo assim, a gente consegue observar alguns padrões daquele jogador, tá? Por exemplo,
a gente pode fazer agora aqui uma brincadeira. Quando eu olho lá que o VPP do adversário ele é baixo e o pré-flop raise é baixo, eu sei que ele é um jogador recreativo, ele é um tight passivo, né? Ou seja, ele joga poucas mãos e ele não agressiva às vezes que ele joga essas mãos. Ele pode estar jogando aqui, por exemplo, de limp, né? Por ter um pré-flop raise tão baixo. Outra estética que você deve se atentar também, que eu me atento, aliás, é o limp, né? Se aquele jogador tem limp, por exemplo, do botão, eu já sei que ele é ficha. Segundo exemplo, o VPP alto, pré-flop raise alto. A gente tá falando de um cara que joga muito e é agressivo, né? O lose aggressive. E também ele pode ser um regular, né? Talvez ele... a gente tenha uma pouca amostragem das estatísticas dele, da database dele, ou ele esteja um pouco acima do que seria ideal no GTO, na teoria. Então, de fato, ele pode ser também um jogador regular. E esse perfil de jogador, galera, é um dos perfis mais chato assim de se lidar, porque é um cara que vai te incomodar muito na mesa, que vai te spotar bastante, que vai querer jogar muitas mãos com a gente. Então é um player bem chato de lidar. Na terceira opção, galera, temos o Tight Aggressive, que é o player que joga poucas mãos e tem um pré-flop raise alto. Ele pode ser também, existe regs que são assim, mas geralmente também é um jogador recreativo, é um jogador fraco, tá? Mas em contrapartida, ele vai ser mais lucrativo, na minha opinião, que o número 1 ali, a opção 1, porque ele é um jogador já agressivo e joga mãos fortes contra ele. A gente sabe que no poker a agressividade ele é um fator determinante aí na sua lucratividade. Tem que tomar também um certo cuidado com esse jogador, porque com o VPP baixo ele está colocando mãos fortes contra ti, beleza? E por último, lose passive, ele possui um VPP alto e um pré-flop raise baixo. Ele joga muitas mãos e também não agressiva, então é mais um indício que ele também seja recreativo. Então seriam mais ou menos essas combinações que eu conseguiria trazer por hora aqui do perfil desses jogadores. Tá, mas então, de acordo com essa análise do VPP, do pré-flop raise, qual perfil é o mais indicado para nós, enquanto regulares, para nós que estamos jogando poker? Olha, na minha opinião, a gente tem que ser resiliente, tá? O bom regular, né, o bom jogador, ele tem que se adaptar aos jogadores, né? Ele não pode ser ele não pode assumir ali uma persona apenas, um estilo de game e é só isso. Não, ele tem que se adaptar. Exemplo, quando eu me deparar com Lose Aggressive, eu não vou jogar Lose Aggressive com ele, eu vou jogar mais tight contra esse jogador, né? Se ele é um cara mais espio, se ele é um cara mais espoteiro, então eu vou dar corda para ele, eu vou traçar um plano de jogo ali para ele se expor em alta variância e a gente tomar a ficha dele. Em contrapartida, quando eu enfrentar um tight aggressive, aí sim eu assumo uma persona no papel de lose aggressive. Porque daí eu vou tomar muitas fichas dele com VPP alto, né? Eu vou dar muito raise, ele vai foldar. Eu vou dar muito ISO, ele vai foldar. Enfim, a gente consegue explorar. Então, não se apegue a um perfil de jogo. Tenha todos esses perfis no seu arsenal. Fechou, galerinha? Então vamos lá agora para as stats secundárias. Então estou colocando agora aqui CBET flop, check raise flop, probe e float. Aqui eu já adianto para vocês um pouco das frequências ideais, tá? Dessas estatísticas. E então vamos lá. Olha, a gente julga hoje uma frequência aí variável de 60%. E por que variável? Porque pode depender do jogador. Tem jogador que você vai querer ter uma CBET com uma frequência lá em cima de 100%, por exemplo, versus Fish, e vai ter players que você vai ter uma CBET de 50% padrão ali, tá? Então, ela é variável. Mas, overall, ali, na média, 60% eu acho bem ok. XR flop, que é o check raise, entre 15% a 20%. É uma frequência ideal.
Probe e Float, elas são stats distintas, embora ela tenha uma frequência parecida ali, né? Ambas possuem ali, comungam de 40% a 50%. Lembrando que Probe e Float, ele, na prática, são moves parecidos, embora um você vai fazer em IP e a outra você vai fazer OP, em posição e fora de posição, beleza? Aí temos o Delay Turn, que também varia entre 35% a 40%. Delay Turn é quando a gente missa a nossa C-Bet flop e a gente decide betar no turn, tá? Então isso é Delay Turn. ISO entre 35% a 40%. O ISO nada mais é que quando o jogador ele joga de limp e a gente faz um aumento, então isso significa ISO. E lembrando que tem ISO all-in e ISO não all-in, tá? Aqui tá overall. E abaixo o C-Bet turn, 50%, tá? Lembrando que também pode ser variável, tá? Galera, levando em consideração que essas estatísticas que eu estou colocando aqui é de acordo com a teoria, com o GTO. Também isso aqui pode ser alterado quando a gente faz um estudo de MDA. O que é o MDA? É o estudo populacional, a frequência daqueles jogadores reais que estão ali jogando. Por exemplo, se eu pegar o field dos $5 do PokerStars e eu fazer um estudo de MDA e eu identificar que, por exemplo, os jogadores estão foldando bastante para C-Bet flop, eu posso aumentar essa C-Bet aqui para 70%, 80%, 90%, mas aqui, a título de estudo, estou colocando aqui em teoria, tá? As stats que o GTO pede. FVCB, Fold versus C-Bet, a frequência de 35% a 40%. Fold versus Delay, 40%. Fold versus XR, Check Raise, 35%. Fold versus Float, de 40% a 50%. Limp Fold versus ISO, 45%. E o Fold versus All-in, ISO não All-in, 70%. Então, basicamente é isso, galera. Se a gente está enfrentando um jogador que ele tem um Fold versus C-Bet de 60%, meu, você beta tudo versus esse player. Você beta tudo. Agora, se a gente vê lá que esse player ele tem, sei lá, 15% de fold versus C-Bet, meu, você já sabe que com a C-Bet ali não vai passar. Então você já cria um plano ali de second barrel, triple barrel e para fazer esse cara foldar. Lembrando que tem que levar em consideração a quantidade de mãos que você tem contra este oponente. Não adianta nada você ter lá 10, 100 mãos contra esse oponente e tomar essa decisão aí e criar um plano de jogo de acordo com essa database. Não vai rolar. Vou reforçar novamente. O que é recomendável, no mínimo, 500 hands versus esse jogador. E cada stats jogada versus esse player, no mínimo 10 mãos, tá? Para fazer uma análise. Ainda vai existir ruídos, obviamente, mas é uma estatística que vai se aproximar do perfil daquele player, né, da forma que ele joga. Certo, galera? Então já vimos para que uma HUD serve, a nomenclatura de cada estatística que você vai observar nessa HUD. Vimos também ali nas stats primárias como que a gente identifica um jogador. Nas stats secundárias trouxe também ali para vocês ali algumas frequências que a teoria pede para ter. Agora, vamos para a prática. Vamos então pegar a HUD, vamos subir lá no Poker Tracker, vamos configurar essa HUD e vamos organizar os pop-ups. Bora lá, pesada? Bom, pessoal, agora a gente então vai configurar a nossa HUD. Aliás, a gente vai carregar a HUD, a gente vai configurar a HUD e a gente vai organizar os pop-ups que aparecem pra gente ali durante o grind, tá? Aquelas telinhas lá, né? As estatísticas. Lembrando que, caso você ainda não tenha o Poker Tracker, eu vou deixar o link aqui, tá? Na descrição deste vídeo para você fazer o download, para você utilizar aí por 30 dias de forma gratuita. E aí, depois, caso você opte em comprar uma licença, que eu indico fortemente que você faça isso, porque é um programa sensacional, né?
além de te dar as estatísticas, a HUD on-game, off-game, ele guarda toda a sua database, você pode fazer vários reports, pode estudar aí teu jogo de uma forma muito mais aprofundada. Então eu recomendo fortemente que você tenha sim um PT4, tá? Não é tão caro assim, o custo-benefício é barato, tu vai pagar, o plano de entrada deles é $40 e é vitalício, pagou uma vez, você pode usar aí à vontade, tá galera? Então vou deixar o link aí na descrição deste vídeo, porque a Spins Brasil, ela é também parceira da Poker Tracker. Mas vamos lá. Primeiro, a gente vai então em HUD, tá galera? Com o seu PT4 aberto, você vai em HUD, vai em Edit HUD Profile. Em Profile, galera, vocês podem ver que tem várias HUDzinhas que o próprio PT4 já disponibiliza para vocês aí de forma gratuita, tá? O que a gente vai utilizar, galera, é uma HUD que eu peguei numa comunidade, num fórum, e essa HUD ela é gratuita, tá? Lembrando que tem HUDs gratuitas e HUDs pagas, tá, galera? O que eu vou disponibilizar para vocês é uma HUD gratuita, uma HUD de entrada, ela tem menos informações. Para quem está iniciando no mundo das estatísticas, para quem está aprendendo agora a jogar com HUD, eu recomendo fortemente que você utilize uma HUD mais soft, uma HUD com uma quantidade pequena de informação para vocês não se complicarem tanto assim, né? Porque quanto mais estatísticas a gente coloca na nossa HUD, mais complexo fica a nossa tomada de decisão, beleza? Então lembrando que essa HUD ela é gratuita, tá? Eu fiz algumas modificações nela, eu alterei também ali as cores que apresentam nas stats, tá? Depois eu vou falar quais são essas cores e para que elas servem, mas eu também utilizei para ficar mais fácil a leitura para vocês, beleza? Pois bem, antes de tudo, então, a gente precisa então, carregar essas HUDs para o nosso PT4. Como que a gente faz isso? Vem em Options e Import Profile. Galera, eu também vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo, o link para vocês fazerem o download dessa HUD que eu vou subir aqui no vídeo, beleza? Vamos lá então. Import Profile. Galera, a gente vai subir 2 arquivos. E por que 2 arquivos? Porque a gente vai utilizar duas HUDs. Uma HUD para quando estivermos jogando Three-Way e a outra HUD para quando estivermos jogando Heads Up. Beleza, galera? Então, sobe aqui, ó, carrega aqui uma. Beleza? Dá o nome aqui que você quer. Eu vou deixar aqui HUD HU mesmo. Pode dar uma olhada, galera, que já está aqui, ó. E depois a gente vai subir, né, vem em Import Profile, o 3H Spins Brasil, que é a HUD Three-Way. Clique em abrir, bota o nome. Pois bem, subiu a HUD, galera. Como que eu descubro se ela já está aqui no meu PT4? É só abrir aqui em Profile e procurar o nome aqui, ó, pelo qual você subiu. No caso seria aqui o 2H Spins Brasil HU e o 3H Spins Brasil. Beleza, galera? Ok, então está aqui já, não precisa fazer mais nada. Vai em aplicar, dá um aplicar, um ok e beleza, ela está aqui já no seu PT4. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa configurar ela nas salas de poker, tá? Quais salas de poker ela vai aparecer para nós? Lembrando que também, galera, existem salas de poker que não permite o uso da HUD, tá, galera? As principais salas que hoje disponibiliza a HUD, ou seja, que permite você utilizar a HUD, PokerStars, Winamax e aí Poker. E salas que não permitem você utilizar hoje, né, a HUD. GG Poker, embora ela tenha uma HUD ali própria, bem simples também a HUDzinha deles, mas eles não permitem você traquear, aliás, você utilizar a HUD durante o grind. E Party Poker, por exemplo, também não permite você utilizar. WPT também não permite. A 888 permite você utilizar, enfim. Agora aqui a gente vai configurar essa HUD nos sites, que é permitido, em que momento elas vão aparecer para nós. Lembrando que são duas HUDs, são uma de Three-Way e a outra de Heads Up Display. Então a gente vai lá, HUD, Edit HUD Options. Agora, galera, a gente vai em Profile Select. A gente deixa em T, caso o seu não esteja no Tzinho. O que significa esse T? Tournament. Cifrãozinho, que é cash game, ou seja, a gente vai configurar para torneios, né? Spin goals são torneios. Ok. Site N pode deixar da mesma forma, limite da mesma forma,
players. Aqui a gente vai modificar. Primeiro HUD que a gente vai subir vai ser o three-way. Então a gente vem aqui, ó. A gente coloca de 3 a 6. Isso quer dizer que quando estivermos em 3 players, vai aparecer este HUD aqui, ó. 3H. Beleza? Só clicar em ADD. Já apareceu ali, galera. Tá aqui embaixo. Ok? Tá aqui, ó. Tá aqui. Eu já tenho 2 HUDs que eu já utilizo, tá? Por isso que está aparecendo aqui. Mas para vocês vão aparecer aqui só um HUD aqui. Beleza? Agora, vamos fazer agora a configuração do Heads Up, tá? Do HUD Heads Up. Mesma função. A gente só vai mudar o quê? Players novamente. A gente vai colocar 2. A gente vai colocar 2. E a gente vai escolher agora o profile do 2H Spins Brasil HU. Vai lá e ADD. Aí só clicar agora em aplicar. Aplicar. Ok. Pronto. Já está configurado o seu HUD. Quando estiver jogando em three-way, ele vai aparecer uma HUD. Quando estiver jogando Heads Up, ele vai aparecer uma outra HUD. E por que nós utilizamos 2 HUDs? Uma para three-way e uma outra para HU. Porque fica melhor no ponto de vista qualitativo e também fica muito mais organizado, tá, galera? Então, por isso que utilizamos 2 HUDs. Pois bem, agora vamos então organizar essas HUDs. Lembrando que, galera, eu vou utilizar o replayer do PT4, tá? Para fazer essa organização de pop-ups. Só que você vai ter que organizar esses pop-ups durante o grind. Então, o que eu sugiro? Sugiro que você abra ali uma mesa ali bem baratinha ali, de 25 cents, por exemplo, e vai organizando essas HUDs conforme eu vou fazer aqui no vídeo, tá? Não precisa ser necessariamente da forma que eu faço, pode fazer do jeito que você achar melhor, ok? Mas se quiser seguir o meu exemplo aí, nice também. Deixa eu só maximizar aqui para ficar melhor a visualização. Galera, vamos lá então. Se não estiver aparecendo nenhuma HUD para vocês, vocês vêm aqui em Options, Show HUD. Ok, para mim já apareceu então essa HUD three-way. Caso não esteja aparecendo para vocês, vocês vêm aqui, ó, no ícone do PT4, vem Change Profile e procura ele aqui, tá? No caso, o meu já está selecionado aqui, ó, 3H Spins Brasil. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos organizar essas pop-ups que estão todos bagunçados. Bora lá. Ó, para mim arrastar essa pop-up, eu tenho que clicar em Ctrl e clicar em cima. Daí eu consigo arrastá-la, tá vendo? Eu vou pôr ela aqui em cima, essa estatística aqui principal, beleza, galera? Eu costumo deixar ela aqui em cima. Lembrando que, galera, esses pop-ups, essas HUDs, só ficam visíveis dos nossos adversários, tá? A nossa HUD não vai ficar disponível aqui, tá? Porque não há necessidade, e se eu também colocar aqui para aparecer, vai ficar muito, mas muito poluído aqui, e pode até atrapalhar um pouco vocês aí durante o grind, beleza? Então vamos lá. Pois bem, coloquei essa HUD aqui principal, depois eu vou falar o que significa as stats ali. Também, galera, vai ter alguns pop-ups que a gente não vai utilizar. Por exemplo, toda vez que estivermos Small Blind, a gente sempre vai ter esse player como Big Blind, obviamente. Então, não faz sentido a gente ter esse pop-up aqui, ó. SB versus BB. Por quê? Porque a gente nunca vai estar nessa posição versus esse jogador aqui em three-way. Então a gente não vai utilizar esse pop-up. Outra coisa, como que a gente descobre se esse pop-up é deste player ou deste player? É só passar o mouse em cima, galera, tá? Vai abrir ali, ó. Lá, player, Urmel 456. Então é dele. Enfim, então vamos lá. Eu vou organizar da forma que eu acho mais atrativo, mais interessante. Primeiro, BTN, que é o botão. Gosto de deixar ele aqui. O SB versus BB que eu disse para vocês que a gente não vai utilizar, eu vou esconder aqui atrás, ó. Deixa aqui atrás, aqui, ó. Não vou utilizar. Mesmo pop-up, SBB versus BB, não vou utilizar, deixa ali atrás. Agora, esse pop-up sim. Por quê? É o BB versus o SB. Como ele joga no Big Blind versus o SB que somos nós. Então vamos colocar aqui, ó. BB post, ou seja, post-flop, e BB pré-flop. E essa estatística aqui, ó, BB versus BTN,
também a gente não vai utilizar, né? A gente nunca vai enfrentar ele no Big Blind estando nós no botão. Então colocar aqui atrás também. É bem simples, galera. Não é um bicho de 7 cabeças para estar configurando isso. Aqui deste lado, do lado direito, a gente vai fazer também a mesma coisa, tá? Vamos lá. BTN, beleza. Isso aqui não é uma estética que a gente vai utilizar versus ele, mas eu acho interessante ter aqui porque, por exemplo, traz algumas informações para a gente identificar se esse jogador ele é regular ou recreativo. Uma das estéticas que eu sempre olho para já bater de prontidão se é reg ou não é o LMP, que é o limp, ou seja, esse player aqui, ó, ele tá com 10% de limp no botão. Isso quer dizer o quê? Que quase 100% de certeza que ele é fish, porque um regular não vai ter range de limp no botão jogando nesses stakes aqui, galera. Então, eu gosto de deixar esse pop-up aqui também, beleza? BB versus BTN, beleza. Esse sim a gente vai utilizar, tá? A gente vai utilizar versus esse jogador, porque toda vez que ele está no Big Blind, nós estamos no botão. Então a gente vai ter essa informação versus ele. Vou deixar aqui do lado aqui, ó. E agora a gente vai colocar o SB versus o BB pré, né? Ou seja, ele no SB, nós no Big Blind. E SB versus BB. Deixa eu organizar aqui certinho. Aí, assim vai ficar melhor. Top. Beleza. Aí sobrou esses dois, né? Que é o BB versus SB. A gente vai esconder, porque a gente não vai jogar versus ele com essas posições. E basicamente é isso, galera. Aí a gente vai lá no ícone do PT4, salva o layout, pronto. Só isso, galera. Só isso. Não tem muito segredo. Tá, vamos agora dar uma resumida nas estatísticas, o que ela representa aqui na nossa HUD. Vale lembrar, galera, que a HUD, essas stats, ela é um auxiliador na sua tomada de decisão. Ela nunca vai ser, ou não deveria ser, o fator determinante para você fazer o seu move, tá? A gente tem que levar outras condições também na nossa tomada de decisão. Poker, ele é um jogo humano, então a gente não vai ficar baseado em apenas estatísticas. Quais seriam outras informações que a gente tem que levar também em consideração? A note que a gente tem desse adversário, se a gente tem alguma note, da forma que ele joga, né, a forma que você construiu aquele spot, o range aparente, o range percebido, se você tem fold equity, se você não tem fold equity. E quando a gente está num spot muito close, aí as HUDs, elas sim, ela tem um papel que te auxiliam a chegar a uma conclusão, beleza? Mas nunca utilize a HUD como a martelada final apenas, tá ligado? Porque aí a gente vai estar sempre orientado às estatísticas, e essas estatísticas nem sempre serão tão confiáveis assim, ainda mais se a gente não tem uma sample, uma database grande versus nosso adversário, tá? E falando sobre isso, vale ressaltar que, galera, cada estatística aqui, ó, cada stats aqui é recomendado, galera, vocês ter pelo menos, no mínimo 10 mãos jogadas versus esse oponente. Por exemplo, aqui, ó, vou pegar esse limp desse adversário aqui, ó. Pode ver aqui que em value, tá lá, 12/14, ou seja, tem 14 hands contra ele. Então, aqui eu já consigo ter um pouco mais de clareza que, de fato, ele é um jogador mais recreativo, porque ele tá limpando muito do botão. Só que, também, a gente precisa ter uma boa database overall, digamos assim, no geral, para fazer essa análise mais assertiva. E existe uma quantidade mínima que a gente possa levar mais em consideração essas estatísticas? Olha, alguns vão dizer que são no mínimo overall 500 mãos que a gente tem do nosso adversário, outros vão dizer que é 1000, enfim. Mas eu acho que assim, ó, a partir de 500 já é um número razoável, que a gente consegue enxergar as stats com menos variância de distribuição, né? Com mais assertividade. Abaixo disso, galera, é só indícios mesmo, tá ligado? Versus esse oponente aqui, ó, eu tenho 75 mãos contra ele. Mas, como é uma sample baixa, eu não consigo tirar uma conclusão para que bater o martelo que ele... aquele jogador ele é bom, aquele jogador é ruim. Óbvio, a gente tem alguns indícios, né?
Se é um jogador que realmente ele tá limpando sempre do botão aqui, por exemplo, ou que ele, sei lá, tende a ter donks flops, como no caso desse jogador aqui, ó, eu já consigo subentender que esse jogador ele é um recreativo, porque um regular não vai ter essas frequências nessas stats. Né? Um regular nunca vai ter aqui no flop um donk de 33%, assim como um limp de 86%, né? Então, fica esse ponto aí. Que abaixo ali de 500 hands a gente pode ter alguns indícios deste adversário. Então, basicamente é isso. Então, tome muito cuidado quanto a isso, tá, galera? Pois bem, agora a gente vai, então, organizar os pop-ups do HU. Lembrando que selecionou, organizou esses pop-ups, vai lá em Save Layout, tá, galera? Não esqueça disso. Beleza, então vamos lá. Clico no ícone, vai lá em Change Profile, 2H Spins Brasil HU. Bem, já apareceu aqui para mim. E agora a gente vai organizar também. Tá? A gente vai organizar parecido com o do Triway. Vou colocar aqui o principal aqui em cima. Ok. Essas stats eu vou jogar pro outro canto, tá? Eu gosto de deixar assim, tá, galera? Mas daí vocês fazem da forma que vocês acharem melhor aí. Só seguir do jeito que eu tô fazendo aí, ó. Apertou Ctrl e arrasta. Pronto, aí ó, beleza. Vai lá no ícone, salva o layout. Feito. Basicamente é isso então, galera. Então já está configurado, já está organizado os pop-ups e aí é só ir pro grind. Lembrando que tem que organizar um game, tá? Jogando na sua sala de poker. Abre lá um spin baratinho, organiza da forma que eu organizei aqui mais ou menos e GL, ver o que elas representam ali pra gente. Todos esses números eles estão representados em porcentagem, tá? Quando a gente passa o mouse ali, a gente tem a quantidade de mãos que a gente jogou com esse adversário de acordo com essas estatísticas. Mas vamos lá. Primeiro, notes, tá? Um notes automático do próprio PT4. Você pode também fazer ali sua própria note, se você preferir. Mas aqui tem algumas informações aqui no sistema, ó, que o próprio PT4 faz, tá ligado? Então, ok. Depois temos o nome do adversário, a quantidade de mãos que a gente jogou versus esse oponente. Embaixo temos o AFK, tá? Que é a frequência de agressividade. Flop, Turn, River. Lembra quando eu comentei com vocês que essa HUD está configurada com 3 cores? Pois bem, temos a amarela, temos a verde, temos a vermelha. Amarelo, no caso desta stat aqui, significa que está dentro do estabelecido, dentro do equilíbrio, tá? Verde, que significa verde? Que está abaixo do equilíbrio, que está um pouco mais conservador, está mais tight, esta stats. E vermelho, que está acima do equilíbrio, que está mais loose, que está mais agressivo. Correto, galera? Então vamos lá. Se a gente olhar aqui o AFK deste adversário, a gente percebe que está tudo vermelhinho. Isso significa que ele está agressivando muito mais do que deveria. Lembrando, galera, não tem uma amostragem aqui. Temos apenas 13 mãos deste adversário, mas só para título de exemplo, tá? Para este vídeo. O AFK ideal, o equilíbrio ideal, é algo em torno de 50%. Então aqui ó, o flop está 75%. Aliás, o overall está 75%, o flop 67%, turn 100%, river não tem stats do AFK ainda, tá? Então, quer dizer que esse cara, ele seria um cara agressivo no pós-flop, ok? Próximas stats. Temos lá agora, vamos pegar aqui do botão. Temos então o VPIP, que é a quantidade de fichas que esse adversário colocou de uma forma voluntária, tá? Está vermelho, ou seja, está acima do ideal para esta posição do bottom. Temos o 2x, que é o mini raise, né? Que abre o 2x. Temos o 3x. Temos o OS, que significa Open Shove. E temos o LMP, que significa Limp. O 2x está verde, né? Não tem ainda frequência.
né, para se ver nada. OS também e limp também. O 3x está vermelho, ou seja, ele está abrindo bastante 3x do botão. Abaixo ali já é o post-flop, né? Então temos ali CBET, Fold para check raise, que é o FVXR, como a gente viu no início deste vídeo, nas estatísticas. Temos também o FVDNK, que é o Fold versus Donkey Bet, beleza? Próximo pop-up, BB versus SB. Vamos pegar aqui o pré-flop primeiro. VPP, flat. Flat é a quantidade de calls que ele está dando versus o nosso mini raise. Tribet e ISO, tá? Esse ISO aqui ele considera tanto no all-in quanto o all-in. BB versus SB post, né? Ou seja, pós-flop. E aqui as estatísticas elas estão separadas de acordo com o spot jogado. Por exemplo, SRP e LMP. SRP significa que é um Raised Pot e LMP Limped Pot. Okay? Então, vamos lá. FVCB é a quantidade de fold que ele tem versus CBET. Raise versus CB, quantidade de raise que ele deu na nossa CBET. E o float, tá? O float, galera, é uma estatística no PT4 que é diferente daquilo que a maioria das pessoas falam, né? O que seria então float no PT4? É quando damos check e o nosso adversário no BB aposta. Isso é float. Eu sei que a maioria das pessoas acham que float é quando nós apostamos e o Big Blind aqui dá call para tentar fazer algum move no turn, mas não é isso, tá? Pelo menos nas estatísticas do PT4 não seria isso. Então, Limped Pot também as mesmas estatísticas. Agora vamos pular aqui para stats do SB versus BB. Pré, também lá. VPP, 2x que é o mini raise, 3x, Open Shove, que é o OS, LMP Limp, beleza? Pós-flop, também separadas as estatísticas entre Limped Pot e Raised Pot. Temos lá a CBET, quantidade de CBET, Fold versus Raise, Check Fold, Check Raise. Basicamente é isso. Embaixo também é a mesma coisa. No botão a gente já viu. E no BB versus o botão, ou seja, quando nós estamos no botão versus ele no Big Blind, quais são as estatísticas? VPP, flat call, quantidade, a porcentagem que ele deu flat, que ele deu call no nosso mini raise, tribet e ISO. Embaixo lá, fold versus CBET, check raise e donkey flop. Então é isso, galera. Eu espero que tenha contribuído com vocês de alguma maneira com essas informações. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Lembrando que, se ainda você não tem Poker Tracker, tá o link ali na descrição. Baixa o PT4, instale lá, use por 30 dias. Depois adquire uma licença, porque é muito, mas muito vantajoso mesmo utilizar PT4. Beleza, galerinha? Então, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo e fui!